façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vamos falar de Milei. Surge uma luz no fim do túnel na América Latina, que está incomodando o PT, o Lula, a esquerda toda, a Globo. Javier Milei e a natureza selvagem, diz a coluna do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta. Vendo as reações da imprensa à vitória de Javier Milei nas primárias argentinas, temos a impressão de que, para a província ideológica das redações, toda a opção política divergente é lançada de imediato no terreno da barbárie e da selvageria. Claro, tem que ser um genocida negacionista maluco, porque senão ia fazer parte da patota, ia ser um dos nossos, nos 50 tons de vermelho, um tucaninho, pelo menos, ou, quiçá, um bom kirchnerista corrupto, safado, lulista, né? O Marcel Van Hatten, também na Gazeta do Povo, falou sobre o Milei e o liberalismo pop na sua coluna essa semana, chamando a atenção para a dificuldade em qualificar corretamente alguém como Milei, que é consequência de um sistema educacional, olha aí a Tabata Amaral feliz da vida, que não apresenta o liberalismo, muito menos o libertarianismo, que eles nem sabem o que é, a esmagadora maioria dos estudantes. A própria Tabata Amaral se diz uma liberal. O Joel Pinheiro se diz um liberal. E são socialistas. Então, essa gente não vai nem entender o que é um libertário. Alguém que defende o princípio de não agressão, PNA, e por aí vai. Por quê? Falta cultura, conhecimento, embasamento. Não leram nem os Pensadores da Liberdade, meu último livro. Se tivessem lido, iam entender melhor essas coisas. E o que é o Javier Milei, que eles precisam detonar. Só que, diz o publicitário, vem aí uma onda Milei. Ele prevê a vitória do ultradireitista no primeiro turno. Tomara, né? Eu acho que ele teria muita dificuldade de governar, mas ele já está fazendo acordos moderados. O próprio Macri, que foi meio tucano ali no governo dele e botou tudo a perder, em vez de ser um reformista liberal, o Macri já está enxergando isso, e ele está compondo o Milei. E a turma que nada entende de economia e de Argentina, e que passava pano para a destruição do país acelerada, mais acelerada durante o governo lulista atual. Oi, Guga. O Guga falava, o problema da Argentina é complexo, 70 anos de complexidade. Sim, Guga, e piorou com o lulista ou não? 100% de inflação. Não, veja bem, é um problema complexo, 70 anos. Sim, Guga, o Brasil também é complexo, é difícil mexer. E na margem, piorou ou não? Porque você demonizava o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Então, gente que nem o Guga, que não entende nada de nada e chama de craque Ariel Palácios, né? Gente que fica agora querendo bancar o especialista de que o Milei não sabe de nada. Quem não sabe de nada é quem está no poder. Não por acaso o maior derrotado nas primárias argentinas foi o kirchnerismo. É o maior fracassado, como diz o editorial da Gazeta. Um país que ruma para o desastre em alta velocidade, velocidade que acelerou-se nos últimos 2 anos, 3 anos, não evita a tragédia pisando suavemente no freio. Para a Gazeta, a solução não está no libertarianismo de Milei, mas também não está em ajustes tímidos como o de Macri, e muito menos na manutenção do status quo, que é o kirchnerismo. Precisaria o quê? De um Paulo Guedes da vida. Mas o Milei tem a chance dele fazer isso. Ele quer acabar com o Banco Central. Ele não vai conseguir. Então, pelo menos ele apontando para essa direção, talvez o vetor resultante seja muito mais reformista do que o tucaninho Macri ali fez. E o óbvio ululante é que essa onda mantém alguma esperança, né? Porque a Argentina está demonstrando ao mundo, né, que ninguém mais aguenta a esquerda destruidora. Quando tem voto impresso, tem alguma chance maior de reverter o quadro. E o Milei está lá,
mantendo a convicção dele, que a Globo e a companhia, e companhia vão chamar de radicalismo, dizendo: eu não tenho conversa com socialista, não tenho parceiro socialista. E eles estão horrorizados que o Milei não quer sacrificar a Argentina no altar do Foro de São Paulo, não quer rifar o seu país para a turma comunista. Onde já se viu isso, né? Bom, vocês viram aí editoriais da Gazeta, várias colunas que eu mencionei, tudo publicado na Gazeta. Não é por acaso. É porque é o melhor jornal do Brasil, 100 anos de história, o único jornal independente que faz jornalismo de verdade e tem um time de craques, colunistas, não craques que nem Ariel Palácio, mas gente que realmente faz análise. Se você ainda não é assinante da Gazeta, faça isso o quanto antes. Vamos lá, o último assunto do dia, o STF. Olha a Gazeta do Povo aí, com uma reportagem séria. Idosos, doentes graves, mães de crianças e um autista. As atrocidades nas prisões do 8 de janeiro. Quem vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Né? Como diria Lobão. E aí? Fica por isso mesmo? Solta centenas de pessoas que foram presas depois do nada? Mas não eram terroristas? Cadê a coerência? A Globo não vai cobrar? Que nem o PCO está fazendo? Hoje nós estamos no estágio em que o Partido da Causa Operária, o Rui Pimenta, é mais coerente e mais sério e faz mais perguntas incômodas do que a Globo, o maior veículo de comunicação do país, sobre o sistema, sobre o Supremo. Que, aliás, continua fazendo novas prisões absurdas, como um pastor evangélico e uma cantora gospel que parece que o crime é cantar o hino nacional e convocar gente para uma manifestação legítima. Manifestação em frente ao quartel era algo constitucional. Invadir, depredar, quebrar? Não. Mas você tem que fazer o elo. Individualizar a criminalidade. Não existe culpa coletiva. Todo mundo que está se manifestando é golpista e atentou contra a democracia. Uma ova. Uma ova. Isso não existe. Isso está sendo feito para criminalizar a direita. As manifestações de rua, coisa de país ditatorial. Rússia, China, Venezuela, Nicarágua, Cuba. E o Brasil já está, como um aluno muito empenhado, quase lá. Também prenderam aí a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, por suposta omissão. Aí tem um cara que foi promovido pela turma do Dino. O que eu tiro disso? Tem que ver o que eles estavam tramando ali nas mensagens, se era desabafo, se era realmente... Agora, o crime de omissão está muito claro. Tem as impressões digitais do PT todo. O G. Dias, de quem vamos falar já já, é o sombra do Lula há 20 anos. O cara que o Lula bebum entrega o corpo e confia. E olha que diz o ditado, né? Fiofó de bêbado não tem dono. E o Lula deixava o sombra cuidar do fiofó dele, estando bêbado, chapado no carro. Esse cara tá solto por quê? Quando é que vão prender o G. Dias? Antes, acordo com réus do 8 de janeiro é chantagem institucionalizada. Soltaram os caras e querem que eles assinem uma confissão de um crime que eles não cometeram. Para quê? Para limpar o rastro. Para limpar a barra de quem praticou abuso de poder, bancou o tirano e promoveu prisões ilegais. Isso é absurdo. A PGR se prestar a esse papelão. Meter uma faca na garganta da turma inocente e falar: assina aí uma confissão de culpa para sair. De novo, coisa de ditadura. Delação premiada era tortura, né, Gilmar Mendes? Dependendo de para quem era feito. Agora o Delgatti falou, tá falado, não precisa nem provar nada. Tava em modo avião, por isso que ele não gravou, o hacker. Delação agora pode contra o Bolsonaro. E chantagem também, né? Tortura.
para obter o que quer das pessoas. Enquanto isso, os ex-chefes da ABIN dizem: equipe de G. Dias facilitou a entrada de manifestantes. Nós vimos na imagem que vazou ele servindo água, ciceroneando. Equipe pode ter facilitado acesso às armas do Planalto. Quando é que G. Dias vai ser preso? Quando é que ele vai ser preso? É a pergunta que fica no ar. Não basta exonerá-lo. Tem que prendê-lo. E, veja, está muito claro que o PT vai entregar a cabeça dele quando a coisa realmente ficar insustentável, já está, mas eles têm a ajuda da Globo e companhia para proteger o Sombra do Sombra. Aquele que o Sombra fazia a sombra para proteger. Né? G. Dias avisou a ABIN sobre invasões 2 dias antes e depois sumiu. O que estão esperando para prender esse homem? Enquanto isso, a relatora da CPMI, que é aparelhada pela turma do Maranhão e pelo PT, investigaremos na CPMI e não pouparemos ninguém, inclusive aqueles que se esconderam na farda para cometer atos golpistas. De recruta a general, ninguém será poupado. Como diz o Flávio Gordon, pois é, né? Quem muito se abaixa, a bunda aparece. Tem muito militar que merece essa humilhação dessa gente falar assim com eles. Tem muito militar que merece. É ou não é? E como o Brasil voltou, o advogado do PT, que no momento está como ministro do Supremo, anulou provas contra o ex-tesoureiro do PT. Que maravilha, o Brasil está de volta. Toffoli não é suspeito, ele só trabalhou diretamente com o Dirceu, mas isso não é nada. E aí vai lá o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e vê crescimento da extrema-direita na América Latina e fala em combatê-la. Primeiro, essa gente fala demais. É palestra demais. Segundo, o que ele chama de extrema-direita sou eu. Qualquer um que é um liberal clássico ou um conservador. Qualquer um que está à direita dos tucanos da social-democracia. Tucanos que ele era do PSDB filiado. E trabalhou para governos tucanos. Terceiro, o que um ministro do Supremo tem a ver com combater uma ideologia, mesmo que seja nefasta? Não é seu papel, ele é o guardião da Constituição. Isso é insano. A naturalidade com que trata uma confissão dessas. E ele não quer mais combater a extrema-direita no Brasil, não, é no continente. Chupa, Milei. Foro de São Paulo vem aí junto com o Xande. Moraes também disse o seguinte: há uma lavagem cerebral da população para desacreditar a democracia que Lula representa tão bem, estendendo um tapete vermelho para Maduro. Houve uma lavagem cerebral. Vê se você fala de ministro do Supremo. Uma opinião extremamente subjetiva e arrogante e autoritária, além de tudo, desqualificando 58 milhões de eleitores, chamando eles de lobotomizados. É impressionante a naturalidade com que a nossa mídia trata isso. Está todo mundo de joelhos, fazendo, vocês sabem o quê, com o Xande. Porque é uma imprensa prostituída. Meus amigos, a Paula Smith, de esquerda, mas uma repórter de verdade, uma jornalista séria, com histórico de entrevistar até terroristas e fazer jornalismo, ela resumiu muito bem. Esquece esquerda e direita, centro hoje em dia. O mundo é muito mais claramente dividido entre 3 tipos hoje. Os canalhas que enganam, os trouxas que acreditam e os inconformados que já entenderam a sacanagem toda. O grupo dos inconformados cada vez aumenta mais por conta do advento das redes sociais, que eles, os canalhas, os sacanas, querem censurar. Hoje não é uma discussão de esquerda e direita. A Paula é de esquerda, eu divido dela um monte de coisa. Mas está muito claro o que está acontecendo no Brasil. Está muito claro. Então, ou você está no time dos canalhas, aplaudindo Xande, Dino, e chamando Lula de democrata
que salvou a democracia, ou você está no lado dos trouxas, alienados, que falam, eu não sei direito o que está acontecendo, não, mas Bolsonaro roubou, né? Tem que prender. E o Constantino, passaporte cancelado, conta bancária congelada. Não sei, mas era meio radical ele, né? Meio radical, né? Aí você é da turma dos trouxas. Ou você está no time dos que entenderam o que está acontecendo, como o Brasil. Pode até ter medo de se manifestar. É do jogo. Eles estão fazendo tudo para que tenhamos medo mesmo. Você pode entender o que está acontecendo e ter medo, se fazer de morto. Tudo bem. A coragem é uma virtude, a covardia é um pecado. Mas aí pelo menos você entendeu. Se você não entendeu o que está acontecendo, você é do time dos trouxas, tipo os isentões aí, Paulo, Estamina, Matias e companhia. Né? O Paulo Matias é o sonho de todo petista. Fingir que ele é a oposição liberal. É um tucano que na primeira oportunidade faz o L e pula do muro lá de cima, bem no colo de um petista. É isso, meus caros. Minha autobiografia, a autobiografia de um guerreiro da liberdade, já está em pré-venda na Amazon.com.br. Comprem o livro, o livrinho ficou legal, falo muito da minha vida, da minha trajetória. Tem a sequência dos 1000 livros que eu li em ordem cronológica para formação intelectual. Tem um monte de coisa, minha experiência com Paulo Guedes, minhas decepções nessa luta de 25 anos de soldado da causa da liberdade. Então, espero que gostem. Já está em pré-venda na Amazon.com.br.